Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Precioso e eterno Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom saber que somos aceitos por Ti, Pai. Nada temos para oferecer, mas mesmo assim o Senhor tem nos recebido, porque temos a fé para oferecer a Ti, e a fé recebemos de Ti mesmo. E chegamos crendo em Tua palavra, Pai, crendo que o Senhor tem falado, que tem promessas vivas para nós, e que estamos vivendo neste mundo por um período de tempo, um tempo passageiro, ó Pai, e um dia olharemos para trás e toda essa vida, todas essas lutas serão como um sonho que passou, e a realidade será ali do outro lado, Pai. Me anima, Senhor, e anima cada um de nós a sempre prosseguirmos. E quando alguém estiver desanimado pela luta, que possa sempre ter alguém para chegar ao seu lado e incentivá-lo. Que o Senhor possa usar as pessoas, um para ajudar o outro, Pai. E agora, nesta noite, rogamos pela palavra que será pregada, que o Senhor possa vir e tocar em nossos corações, fortalecer, encorajar, ó Pai, as vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos aproveitar que nós estamos em pé e vamos abrir nossas Bíblias em Levítico. Levítico capítulo 16, versículo 5 ao 10. Assim saudamos a todos no precioso nome de Jesus Cristo. Também saudamos aos nossos irmãos que participam conosco através da internet. Que Deus os abençoe. Levítico 5, ou melhor, 16, versículo 5. Isso, 16, versículo 5, até o versículo 10. Quem encontrou pode acompanhar juntamente, os demais somente ouçam. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Deus abençoe, podes assentar. E Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. E nesta noite eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre um tema com o título Perdoados ou Condenados por Representação. Vamos fixar bem isso, perdoados ou condenados por representação. Tanto um como o outro
aqueles que são salvos, são santos, perdoados, limpos, eles são por representação em Cristo. E aqueles que estão cobertos de pecados, de maldade, também eles já vêm ao mundo condenados por representação. Agora, por um, nós vemos, e a Bíblia nos afirma, o pecado entrou na humanidade e trouxe a queda, trouxe toda a desgraça, tudo que nós vemos de ruim, nós sabemos que entrou por um. O pecado entrou por um. Se o pecado entrou por um, a remissão também entrou por um. Amém? O primeiro Adão trouxe o pecado, aderiu ao pecado, e representado nele, toda a raça humana estava condenados por representação. Já viemos ao mundo condenados. Mas Cristo, o último Adão, às vezes a gente ouve expressões e acaba aquilo tornando-se como citação bíblica. Temos que tomar cuidado com isso. Eu estava citando aqui Cristo, o segundo Adão. A Bíblia nunca diz que Cristo é o segundo Adão, mas o último Adão. Porque se ele fosse o segundo, teria que ter um terceiro. Não há terceiro Adão, né? Não há doutrinas por aí que querem dizer isso, mas Cristo, o último Adão. E por Cristo entrou o pecado, ou a salvação do pecado, a purificação dos pecados, a limpeza da alma pecaminosa do homem, e aí, representado nele, nós somos perfeitos. O diabo tem uma caderneta à toa, a qual ele anota o pecado de todo mundo, e ele tem o cuidado, por certo, de anotar as minúcias do dia, a hora, o minuto, o tempo que a pessoa fez, para acusar nós. E a Bíblia diz que ele sobe diariamente nos acusar perante Deus. Mas quando você é acusado perante Deus, Deus olha e diz: não vejo pecado nenhum no meu filho. O diabo, quando vê você tropeçar, irmãos, ele é tão inimigo seu, que ele diz: é agora. Sabe aquele tipo de pessoa que quer ver, às vezes, o colega se comprometendo e fica ali observando para pegar um erro para levar a chefia, para complicar a vida da pessoa. Ganhou o dia quando viu a pessoa cometendo uma infração. Tem pessoas assim. Isso não é bom, porque nós devemos nos alegrar com o bem das pessoas, com a vitória das pessoas. Mas o diabo é esse tipo. Ele fica ali, sondando, e quando ele consegue pegar um erro seu, um erro meu, ele vai rapidamente ao céu. Ele sobe para nos acusar. Mas, para a decepção dele, Deus olha e diz: não vejo pecado em nenhum no meu filho. Mongrin disse para o Mombrana assim, porque Mongrin conta que quando, eu creio que foi o primeiro culto que ele esteve nas reuniões do nosso profeta, e ele se assentou assim na frente, e então uma criança que não tinha os pés, ela não tinha os pés, foi trazida até o altar para receber oração, e o irmão Branda pediu que todos fechassem os olhos. Mas Mongrin fechou os olhos, mas um tanto curioso, abriu ali e viu, a criança não tinha pés. E aí Deus, através do profeta, o Mongrin disse: eu vi 2 pezinhos sendo criados. Ele diz: toda vez que eu olho o pezinho de uma criança, eu me lembro disso. Mas depois dessa cena, ele viu uma mulher que veio à frente, recebeu a oração, e o profeta parou e disse: você traiu o seu marido. Caiu um silêncio em toda a igreja. E o silêncio foi quebrado pelo marido dela, que se levantou e veio para bater no profeta.
Mas quando o homem veio de Passos Largos, o profeta diz: e você o que me diz? Tal dia à noite no motel com uma moça loira, assim, a tua secretária. Desarmou o homem. Aí ele disse: vocês dois têm que ir acertar suas vidas para que Deus possa vos abençoar. Mas depois o Mongrin, vendo tudo isso, ele perguntou: irmão Brana, como você sabe quando o pecado de alguém foi perdoado, para que não venha falar ao público, e quando não foi? Irmão Green disse: é muito simples, irmão. Irmão Brana disse: é muito simples, irmão Green. Quando foi perdoado, Deus não me mostra. Quer dizer, não existe para Deus. Não existe. Isso aí, irmãos, é algo que você tem que saber. Não existe. Ele não está lá em algum lugar. Não, ele não existe. É uma capacidade única de Deus. Porque se você errar contra mim e pedir perdão com sinceridade, eu te perdoo do melhor do meu coração, mas eu nunca vou esquecer. Mesmo que não guarde mágoa, mas eu vou lembrar, eu vou te ver, vou lembrar daquilo. Mas Deus desenvolveu uma capacidade para ele, que quando você pede perdão, Deus apaga aquilo da sua mente. Por isso que o diabo chega lá e diz: Deus, ele fez isso. Não vejo nada. Não vejo, e não está vendo mesmo. Não existe para Deus aquilo. Amém? Vê que coisa maravilhosa, mas nós vamos já chegar nesse ponto para saber o que é que Deus faz para desintegrar com isso, acabar com o pecado. Então, por causa de Adão, toda a humanidade caiu, o pecado veio, como um lençol negro, tomou conta de toda a terra, e já nascemos, a Bíblia diz, condenados, alienados ao pecado. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Já viemos ao mundo falando mentiras, condenados por representação em Adão, mas perdoados por representação no último Adão que veio, Cristo, o qual tirou de uma vez por todas o pecado. Amém? Então, por mais que o homem, igreja, irmãos, lutasse, por mais que o homem se esforçasse, ele nunca conseguiria resolver a questão do pecado. A Bíblia diz assim que os bens se esgotariam e não conseguiria remir a alma do seu irmão. Não tinha como. Olha, os profetas, mesmo sendo o mais perfeito possível, ainda assim não eram perfeitos. Então, José, né, o tipo da perfeição, não foi perfeito. Davi, um tipo de Cristo, não foi perfeito. Então, por mais que os homens lutassem, eles não conseguiriam resolver a questão do pecado. Já viemos alienados, viemos comprometidos, viemos casados com o pecado, viemos condenados à morte. Mas Deus, ele exige nada mais e nada menos do que perfeição para ser um salvo. Aí é onde você pode chegar e dizer: meu Deus, e agora? Deus não exige meia, como é que diz meia, o ditado, meia tigela, coisa, não, é ou não é? Perfeito ou então é perfeição. Deus exige isso. Os perfeitos herdarão a terra, os perfeitos subirão no arrebatamento. Aí é onde o diabo pega do outro lado, como se fosse nós estar diante de um julgamento, né? E ali está as testemunhas de defesa, todos os profetas citando o que tem de bom por nós, mas a acusação, ela está muito armada de provas, para provar que erramos, que pecamos e que não somos perfeitos e que não conseguiremos a perfeição. Se olhar pelo lado humano. Se olhar pelo lado humano. Então, quando o homem ele foi sentenciado a ser expulso da presença de Deus, você vê isso ali em Gênesis, e na mensagem a crueldade do pecado e o preço que custou para nos libertar disso. Você vê o irmão Brana fazendo aquela encenação e ele mostra
que quando Deus chegou no jardim, encontrou Adão e Eva em pecado, e eles se vestiram com aquelas aventais feitos de folhas de figueira, e quiseram se apresentar diante de Deus com aquilo, Deus rejeitou. Matou o cordeiro, vestiu eles com aquelas peles e disse: agora vocês têm que sair da minha presença. Agora vocês têm que sair. Como ouvimos quarta-feira aqui, quando chega o final do dia, você vê as pessoas, cai uma certa tristeza, um desânimo, e é onde os carros vão estacionando na frente dos bares, as praças se enchem, as pessoas buscando saciar. E é com uma razão muito grande isso. Sabe por quê? Porque no final do dia, Deus descia ter companheirismo com seus filhos. E a alma tem saudade, a alma tem essa carência. Mas o cristão, ele faz o quê? Ele vai, dobra o seu joelho e ele consegue companheirismo com Deus. Ele vem à casa de Deus, ele se assenta nesses bancos e ele volta para casa transbordando. Não existe prazer maior do que servir a Deus. Então, quando o homem foi sentenciado, ele foi expulso, Deus disse: vocês têm que sair da minha presença. O profeta disse que Adão colocou seus braços fortes ao redor do pescoço ali de Sara, de Eva, e Eva foi saindo, caminhando, triste, lágrimas, e aquelas peles de ovelha batendo nas pernas deles, e o sangue daquela pele escorria pelas suas pernas, e Deus observando. E Deus chegou a um ponto que ele não suportou: ver seus filhos saírem da sua presença. E o profeta disse que então Deus soletrou a palavra amor. Era uma palavra que ainda não existia. Era algo, um atributo que ninguém conhecia, mas que estava dentro de Deus, o atributo do amor. E os anjos não conheciam ainda isso. E ali então eles foram surpreendidos, porque os anjos conheciam o atributo da justiça, do poder, de um rei. Eles esperavam ver agora a execução daquele casal, mas de repente brotou de dentro de Deus o atributo do amor. E Deus soletrou amor. A partir daquele momento, irmãos, começou a desenrolar uma cena. Ali começou o prelúdio da maior história de amor que um dia foi contada. Deus começa agora pelos tipos, pelos cordeiros, pelas ofertas, pelas festas, pelos sábados, que eram tudo sombras, que estavam encaminhando para o grande propósito de Deus. No sábado Israel não trabalhava, no sábado eles ficavam ali em suas casas, apontando para quê? Um descanso. No momento era um descanso físico, mas apontava para um descanso eterno. E aí quando esse descanso se materializa em carne humana, ele abre seus braços e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você que está cansado do pecado, cansado dos fardos, vinde a mim, eu tenho paz para te dar. Eu sou o sábado, o descanso eterno. Eu sou o Senhor do sábado. Amém? Então veja nessa escritura que nós lemos, esses bodes eram trazidos, 2, para ser oferecidos. E Cristo nós sabemos que é o Cordeiro. Então por que sacrificar um bode? Tudo aquilo eram símbolos. Porque Cristo, sendo o Cordeiro, tomou o lugar de um bode como eu, de um bode como você. A nossa natureza era dessa, de bode, de pecador, de maldade. Mas ele tomou o nosso lugar. Não foi pecador, mas tomou o lugar de um pecador. Por isso tinha que ser oferecido um bode, representando isso.
E o sacerdote lançava sorte ali entre os bodes. Então ele lançava sorte, aquele era o bode oferecido ao Senhor. Mas o outro era o bode emissário. Um era sacrificado, representando Cristo, que foi sacrificado pelos meus e os seus pecados. Como ele era cordeiro, mas ali ele estava com os pecados nossos sobre ele. Por isso representava como um bode. Morreu por mim, morreu por você. Agora, era necessário, irmãos, porque o homem, ele não podia ser perdoado somente. Ele tinha que ser divorciado do pecado. Isso não podia ficar, irmãos. Você vê que hoje a ciência está tão avançada, né? As pessoas cometem crimes. E aí quando eles veem a coisa apertando, eles vão, deletam dos seus computadores e tudo. Mas quando a polícia pega, irmãos, ela vai achar o rastro. Pode ter apagado, deletado tudo, colocado novos arquivos em cima, mas ali está, em algum lugar. Por isso Deus tinha que fazer algo, irmãos, para realmente nos livrar do pecado. Não só perdoar, mas nos divorciar dele. E naqueles dois bodes representava isso, porque um morria, representando Cristo morrendo por nós. E o outro bode, o bode emissário, o sacerdote colocava sua mão sobre ele, representando que estava transmitindo o pecado daquela pessoa, e aí levavam aquele bode para o deserto e o expulsavam. E aquele bode então saía se perdendo pelo deserto, até que morresse e fosse coberto pela areia do deserto. Era um tipo, o pecado sendo levado. E esses tipos, irmãos, se cumpriram completamente em Cristo. Porque ele não só morreu pelos pecados, mas ele fez também o papel do bode emissário. Ele tomou aí agora os pecados sobre ele e desceu às profundezas do inferno, para levar os nossos pecados para longe, afastando totalmente de nós. Você vê quão profundo, por isso nós olhamos para a história da cruz, não como uma história, mas como algo muito real. Algo muito real. E o profeta diz sobre essa questão do pecador por representação, ele diz assim: algo causou tudo isto. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem: então, irmão Brana, por que Adão e Eva fez o mal, hibridou a palavra de Deus e fizeram que ficássemos nessa condição? Deus seria injusto se ele me condenasse? Eu não tive nada a ver com isto. Eu nunca pequei, foi Adão que pecou. A Bíblia diz: nasci em pecado, formado em iniquidade, vi ao mundo falando mentiras. Então, alguém me representou. Está vendo? A pessoa dizendo: irmão Brana, Deus não pode ser justo de me condenar. Não fui eu que pequei lá atrás. Deus não seria justo se ele não tivesse um outro representante. Mas ele tem Cristo. Você pode optar, porque o título da mensagem é pecadores ou salvos por representação, ou perdoados. Você pode optar: eu vou ficar sendo representado pelo Adão, pelo pecado lá atrás, ou vou optar ter a minha representação em Cristo. E aí, pelos frutos, mostramos, né, qual a opção que nós tomamos. Aqui está o pensamento. Isto pode te chocar. Alguém te representou como um pecador. Foi aquele que hibridou a palavra. E hoje, se você está esperando a igreja pentecostal, a metodista ou a batista para te representar, é uma palavra híbrida e condenada. Aí está o perigo, irmãos, da pessoa ter uma igreja como sua representante. Porque existe. Um dia eu estava no hospital, tinha um velhinho ali, e muito mal, e eu vi que a filha dele saiu, foi falar com as enfermeiras, e as enfermeiras, depois que a moça voltou, elas riram até aquilo sem respeito pelo sentimento da moça, dizendo assim: vai morrer, e
Quer dizer, fica ali querendo que nós, em outras palavras, faça alguma coisa, está morrendo. E aquilo me doeu na alma, ver uma pessoa sofrendo e saber que estava indo. E claro que a gente já pensa, e para onde vai a alma dele? E eu me aproximei dele para falar de Cristo. E comecei a falar para ele que Cristo morreu por ele, e quando fui mostrar a ele o perdão, que ele deveria recorrer, ele simplesmente não quis ouvir. Ele olhou bem bravo para mim e disse assim: sou católico. Eu disse: tudo bem, mas eu não estou lhe falando de uma igreja. Eu não estou para lhe apresentar, não é a igreja católica que lhe salvou, não é a assembleia, não é... Eu estou lhe falando de Cristo, sou católico. E não me deixou ouvir falar. Aí fica difícil, como é que essa pessoa vai argumentar um dia perante Deus? Ele é um pecador por representação em Adão, mas teve a oportunidade de ser um salvo por representação em Cristo. Mas ele achou que ele poderia ser um salvo por representação em sua igreja. E aí o profeta desta era diz que um católico que assume e diz eu sou católico, ele vai dar conta no juízo final por todos os milhões de cristãos que morreram, foram queimados e foram comidos pelos leões das arenas. Ah, mas não fui eu que fiz. Mas quando ele diz eu sou um católico, ele assume tudo que a igreja católica tem, é herança dele. E a igreja católica tem assassinatos e mais assassinatos como herança. Mas quando você diz eu sou um cristão em Cristo, você assume a herança de Cristo sobre você. Amém? Você é salvo, representado dele. Glórias a Deus. Você não está assumindo, eu sou da igreja ali da rua Cristo Redentor. Não, eu sou um cristão em Cristo. Então eu sou salvo, representado nele. E o que ele tem? Ele tem todos os méritos que eu preciso, a santidade, a perfeição que ele exige para entrar no céu, tudo está nele. E aí eu chego na porta do céu e vamos dizer assim, o anjo exige de mim as credenciais e eu apresento para ele as qualidades de Cristo e passo. Por quê? Porque eu estou representado nele. Glórias a Deus. Você está condenado porque Adão te condenou. Adão e Eva, sendo um, aceitaram a forma híbrida e condenaram o mundo. Então você diz, irmão Brana, por que devo eu? Por que Deus teve que me deixar responsável? Responsável pelo erro de Adão? Porque um homem me representou, então eu morri, porque aquele homem pecou. Então eu sou um pecador por representação, isso é correto. Você é um pecador por representação. Deus não põe culpa em você por ser pecador. Quando eu vi isso aqui, irmãos, eu achei muito bom. Deus não te condena e Deus não te põe culpa por ser um pecador. Porque pecador você é por representação desde que nasceu. Mas Ele te põe culpa em você porque você, ou melhor, mas Ele não põe culpa em você porque você... Deus não põe culpa em você por ser um pecador. Ele não põe culpa em você porque você mente, rouba e pelas coisas que você faz. Ele não te culpa por ser pecador. Ele te culpa por você não fazer alguma coisa. Há um caminho preparado para você. Você rejeita o caminho que Deus prepara. E por isso que Deus te condena. Há uma válvula de escape. Não, irmãos, o pecador não vai ser condenado por ser pecador. Ele vai ser condenado por não ter optado por ser representado por Cristo. E você tem essa opção de aceitar Cristo como teu Salvador, se esconder sobre o sangue dele e passar a ser representado por ele. Na mensagem vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo, no parágrafo 22 ao 25, o profeta fala sobre os bodes expiatórios, o qual eu citei aqui antes. Olha o que ele diz. Preste atenção, eu quero ser bem breve, mas vamos deixar Deus nos abençoar. É por isso que muitos, após um tempo, caminharão até um tanque batismal,
para serem batizados em nome de Jesus Cristo. Por quê? Algo aconteceu. Aquele espírito que saiu daquele corpo, quando ele gritou, está consumado, condenou o pecado em nossos corpos, e nós devemos enterrá-lo para nunca mais ser lembrado. Eu estou tão feliz por isso. Qualquer coisa está errada, está enterrada, está escondida, está fora da vista. E sepultado, ele levou os meus pecados. Deus não pode ver mais nossos pecados, porque eles estão enterrados. Onde eles estão enterrados? No mar do esquecimento. Pensem em um mar do esquecimento. Deus não pode lembrar mais deles, porque estão mortos e enterrados. Eles não podem nem mesmo ser mais lembrados. Eles estão fora da memória de Deus. Então, quando você se arrepende e pede perdão, aprenda a se perdoar. Não fique se auto-apunhalando e se condenando por aquilo que nem mesmo Deus lembra mais. Ele estava também neste sepultamento. Ele representou no Antigo Testamento. Ouça, eles tinham dois. Eles tinham a oferta pelo pecado na purificação do santuário. E essa oferta pelo pecado era que eles levavam 2 bodes. E um bode era morto. E o outro tinha os pecados que eram colocados sobre o bode vivo. Lembre-se, era Jesus, lembre-se, Jesus era um carneiro, ele era um cordeiro, mas nesse caso ele se tornou um bode. Pecado, para que ele pudesse ser oferta pelo pecado por mim e por você, de um carneiro para um bode. Porque era o bode pecador que tinha que morrer. Então ele tomou o teu lugar, então por isso que ele é representado em um bode, morrendo no lugar nosso. E Jesus foi representado em ambos os animais, ambos os bodes. Porque por um ele morreu pela expiação. O segundo, os pecados da expiação foram colocados sobre o bode expiatório. E o bode expiatório tomou os pecados do povo e foi para longe no deserto para carregar os pecados do povo. O que foi isso? Foi a morte, sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Morrendo, vivendo ele me amou. Ouça isso. Vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Sepultado, ele carregou meus pecados para longe e tomou os pecados do povo sobre si e os levou ao nível mais baixo do Hades, ao lugar mais baixo do inferno. Ele foi a oferta pelo pecado, ele recebeu os pecados do povo, morreu por eles, e também os pecados foram colocados sobre ele. E ele carregou nossos pecados para longe, tão longe que Deus não pode vê-los nunca mais. Pense nisso. A igreja poderia gritar aleluia por tal Salvador? Será que isso não causa regozijo? Saber que teus pecados foram levados tão longe que Deus não pode ver mais? Saber que Deus assumiu esse papel como bode expiatório, como bode emissário, para levar nossos pecados para longe. Aleluias! Ninguém pode tocar. Por isso, abra um parênteses aqui. Se você fala de coisas que já foram acertadas, você traz aquele pecado, mas não sobre a pessoa perdoada, sobre você. E se tu não se arrepende, um dia tu terás que dar conta perante Deus. É algo grave tocar em coisas que estão sobre o sangue, perdoadas. Às vezes entre o casal, brigam, se discutem, aí um lembra do erro ou alguma coisa e joga na cara, você está tirando aquilo do sangue. Não vai voltar mais sobre a pessoa, porque foi tirado dela para nunca mais ser voltado, mas volta sobre aquele que mexeu. Então, veja, irmãos, o preço foi pago. Na mensagem Deus em Simplicidade, eu quero ler alguns parágrafos aqui sobre vamos dizer, a tecnologia que Deus criou, vamos usar essa palavra, para desintegrar os pecados.
Simplesmente fazer eles desaparecer. Porque antes do pecado vir sobre você, ele estava sobre alguém, sobre o diabo. Lá é a origem. Lá é a origem. Mensagem Deus em Simplicidade, 405 ao 410. Ouça bem isso aqui. Agora, quando o homem, antes de pecar, estou encerrando, mas não percam isto. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e cruzou o grande abismo e se colocou na morte deste lado. Ele partiu. Não há caminho de volta, exatamente. Não há como ele voltar. Mas então, quando ele fez isso, Deus aceitou um substituto, o qual era um cordeiro, ou uma cabra, ou uma ovelha, ou algo assim, pelo sangue do que Adão falou, ou Abel falou, do outro lado do abismo. Daquele lado, ele é um filho de Deus, ele é a descendência de Deus, ele é uma herança da terra. Ele pode controlar a natureza, ele pode ordenar que algo exista. Ora, ele próprio é um criador, ele é descendência de Deus. Quer dizer, antes do Adão pecar, né? Do outro lado ali, ele estava como um pequeno Deus. Mas quando ele cruzou, ele separou sua filiação. Ele é um pecador por natureza. Ele está sobre as mãos e domínio de Satanás. E Deus tomou um sacrifício, uma química do sangue, mas o sangue de touros e cabras não divorciava o pecado, somente cobria o pecado. Se tem uma mancha vermelha na mão e a cubro com branco, a mancha vermelha ainda está ali. Veja, ela ainda está ali. Mas Deus enviou do céu um cloro para o pecado. Foi o sangue do seu próprio filho. Assim, quando o nosso pecado confessado cai dentro do cloro de Deus, tenta encontrá-lo de novo. O corante do pecado volta pelos mediadores e no decorrer do tempo até que chega ao acusador, Satanás, e fica nele até o dia do juízo. Está entendendo? O cloro, a querosene, ela borra, ela espalha. Se tem uma tinta, você passa em cima, aquela tinta se espalha. Pode até tirar do lugar que pingou, mas passa para o outro lado, passa para o pano. Mas o cloro, ele simplesmente faz com que aquilo suma. Por quê? Porque ele tem uma química que quebra as moléculas e faz com que as coisas voltem à sua origem. Porque a tinta preta, por exemplo, ela é composta de várias químicas ali, e uma receita que é feita, e cada coisa vem e é colocada. Mas quando o cloro vem, ele desintegra e cada uma daquelas químicas volta para a sua origem. E aí alguém me diz, onde está a tinta preta? Não vai achar mais. Porque ela era composta de várias químicas. E agora se desintegrou e cada coisa voltou à sua origem. E o pecado tem uma origem, Satanás. Então quando o cloro, teu pecado confessado, cai no sangue de Cristo, ele desintegra. Desintegra e volta à origem. Volta para onde? Para o diabo. O bode emissário, aí está o sacrifício, Jesus levando e depositando na mão, no colo de quem é dono. Aí, irmãos, resumindo aqui o julgamento, no final, quando o diabo tentar argumentar tudo, irmão, ele vai cair em cana, porque a prova vai se encontrar no colo dele. Ele vai tentar mostrar que você deve, vamos pegar o rastro disso então, foi isso, foi aquilo, ele fez sim, está registrado aqui, ele fez. Tá, mas aqui, vamos aqui, peraí, ele chegou até a cruz, ele se arrependeu, o pecado dele caiu no sangue, vai voltar para a origem. Vamos ver onde é a origem. Está lá no diabo. E ele vai ser condenado. Ele vai sofrer as consequências. Então você é salvo por representação em Cristo. O sangue de Cristo tira, lava de todo o pecado, irmãos. Somos perfeitos por representação. Por isso podemos chegar ao trono da graça com liberdade, irmãos.
com liberdade, cheirando Cristo, cheirando o céu, não cheirando o inferno. Aleluias! O que acontece ao filho? Ele entra em perfeito companheirismo com o pai novamente, encontrando-se do outro lado do abismo, sem nenhuma lembrança do pecado contra ele. Não há mais mancha de cloro que possa ser vista em parte alguma. Ele está livre, aleluia, exatamente como aquele clorox ou aquela tinta, nunca mais pode ser vista, porque está decomposta e foi enviada de volta. E quando o pecado confessado é confessado e foi imerso, um homem ou uma mulher que tem sido imerso no sangue de Jesus Cristo, isto mata todos os sintomas, e toda molécula do pecado volta para o diabo, e fica nele até aquele dia do juízo, onde seu destino eterno será lançado no lago de fogo, e o abismo é ligado por uma ponte para nunca mais vir a lembrança, e o homem se acha justificado como um filho de Deus. Simplicidade de seu profeta. É simples ou não é simples? É simples. É só aceitar a representação de Cristo, o perdão dele por um arrependimento sincero, irmãos, e o pecado desaparece. Mas depende, irmão, da pessoa aceitar. É ela que decide: vou continuar sendo representado pelo Adão, pelos pecados de Adão, ou vou aceitar a representação por Cristo? O que me inspirou, irmãos, a meditar sobre essa mensagem foi uma notícia que eu li de um sargento que estava no parque e ele ouviu os gritos de desespero. Isso foi lá pelo ano 70 e alguma coisa, eu não marquei aqui, faz o ano 80 e pouco. E ele ouviu os gritos de desespero e aí ele já percebeu, uma criança tinha caído dentro de um poço onde estava cheia de ariranhas. E a criança ia ser devorada. Eu vou ler aqui um pedacinho. O sargento gaúcho Silvio Delmar Hollenbach mereceu as glórias destinadas aos heróis da gema. Virou nome de colégio, nome de rua, de auditório, de zoológico e de praça. Pela coragem dele, né? Por ter morrido para salvar um menino que ia ser devorado por ariranhas. Incrustou um dos mais pungentes capítulos no livro de ouro da coragem. Mas olha agora aqui, ó. Mas perdura um esquecimento. Que esquecimento? E a gratidão pode ser mais preciosa, disse o escritor, que o bronze dos monumentos. Ele morreu, foi condecorado com gemas de ouro, o nome dele está o nome de ruas com o nome dele, de praças, de zoológicos, de colégios, mas perdura um esquecimento. E a gratidão pode ser mais preciosa que o bronze dos monumentos. Passados 33 anos, o garoto resgatado das mandíbulas das ariranhas, não vou dizer o nome dele aqui, mas aqui na notícia diz, jamais procurou a viúva ou os 4 filhos de seu anjo da guarda. Nunca bateu à porta deles, nunca telefonou, nunca enviou um cartão de Feliz Natal. Essa notícia estava nos meios de notícias, até que surgiu uma outra notícia. E aí que me despertou para essa mensagem. Até aqui vocês viram somente a imprensa dizendo que perdura um esquecimento. Ele nunca foi agradecer a família do sargento que morreu para salvar ele das ariranhas. Mas de repente, na mídia aparece ele preso pela Polícia Federal por corrupção, né, desvio de milhões de dinheiro. E o que me chamou a atenção foi logo abaixo da notícia, as pessoas colocam seus comentários. E eu vi o que as pessoas pensam desse ingrato.
E eu pensei, tudo que elas falam dele é o que acontece com elas também, porque elas foram salvas por um herói também, que um dia desceu por elas, morreu por elas. E eu coloquei aqui muitos comentários de pessoas. Um disse assim: nunca houve sequer um obrigado à família do homem que salvou sua vida? Quanta criança! Desde pequeno mostrou seu caráter. Não me surpreende no que se tornou. Quer dizer, agora está preso para a Polícia Federal. Não me surpreende, claro, está certo, o pecador também. Nunca tem gratidão por Cristo? Não surpreende no que se vira mesmo aí, no mundo. O outro escreveu assim: este ladrão, canalha, merece morrer. Foi dado uma chance quando foi salvo. Irmãos, vocês estão me compreendendo? Esse é o julgamento do homem. Ele diz, esse canalha merece morrer. Em outra parte que o comentário disse, tinha que deixar as ariranhas comer ele. Mas será que Deus está pensando isso? Não, Ele continua com misericórdia. Ele vê você lá, a pessoa no profundo do poço do abismo, ingrato, vira as costas para Deus, e Deus ainda está ali, meu filho. Mas o homem, para um caso natural, de um menino que estava para ser morto e foi salvo por um sargento, e ao salvar morreu, recebeu mais de 100 ferimentos das aranhas e morreu com infecção. Aí está o julgamento do ser humano. Este ladrão, canalha, merece morrer. Já foi dado uma chance quando foi salvo. Olha o que o outro escreveu. Por que Deus permitiu uma pessoa honesta morresse? Por que Deus permitiu que um santo morresse por nós também? Por que Deus permitiu que uma pessoa honesta morresse para salvar um corrupto? Deus sabia em que aquela criança se tornaria, a pessoa escreveu. Você não vê que é um quadro que se repete? O outro escreveu assim: o militar foi um herói, salvando o adolescente sem pensar na sua própria vida e nem na sua própria família. Entretanto, o salvado, que teve uma segunda chance, não soube aproveitá-la com dignidade. Que pena. Traga isso para o espiritual. Jesus foi um herói ao salvar a humanidade. Mas, entretanto, os salvados, perdoados, não souberam aproveitar a segunda chance. Irmãos, que isso possa mover nossos corações. Por isso o profeta diz, Deus não condena o pecador por ser pecador, mas condena por rejeitar o perdão. Outro escreveu, morreu um herói e sobreviveu um bandido. Era melhor voltar ao tempo e deixar o menino morrer às dentadas. Outro escreveu, deu sua vida para salvar alguém que seria mais tarde um ser nefasto, que lesaria muitas pessoas e que fez parte de um grupo de pessoas que não se importa com ética, não sente compaixão pelas vítimas e que faz parte de uma família que não sentiu gratidão pelo ato heróico. E agora eu deixo isso para nós meditarmos. É assim que as pessoas pensam. E quanto ao nosso herói? Morreu um herói para salvar um pecador como eu. No entanto, esse caso aqui, esse salvado, não soube valorizar a sua chance e está na cadeia. Nunca soube agradecer a família. Inclusive eu estava pesquisando sobre ele, foi procurado pelo jornal. Ele disse, não quero falar sobre isso. Isso antes dele cair na cadeia. Mostrava ingratidão. Você vê, por isso que o pecador vai para o inferno. O profeta diz, ele vai porque ele tem coragem. Coragem de pisar no sangue de Cristo. Coragem de virar as costas para um amor tão grande como esse. Então, irmãos, a história se repete. Mas nós estamos aqui, nós tivemos uma segunda chance também.
E todo esse processo de salvação, ele veio pela graça. O menino, trazendo naturalmente, não fez nada para aquele homem saltar lá dentro e morrer por ele. E o suspender para que alguém tirasse enquanto ele era comido pelas piranhas, ariranhas. Nós não fizemos nada também, mas Cristo veio por nós. Tudo que resta, irmão. Veja que o princípio aqui está na gratidão. O menino nunca, passado 33 anos, nunca disse obrigado para a família. Nem procurado pela mídia, nunca quis se pronunciar sobre o acontecido. Pessoas que são ingratas com Deus, irmãos, elas são candidatas a cair em pecados, afundarem. Porque, irmãos, a santidade em Cristo está mediante a gratidão. Ser grato pelo que Deus fez. Quando você é grato, você olha e não tem coragem de trair um amor tão grande assim. Você olha e diz, não, eu era para ter morrido. Eu tive uma segunda vida, uma segunda chance. Eu vou viver agora para aquele que me salvou. Aleluias. Então vamos valorizar o que Deus fez por nós, irmãos. Não deixe que a ingratidão te leve a se tornar frio, formal, indiferente. Mombrano disse que a Bíblia dele já estava tão amarela, as páginas que falavam da crucificação já estava borrada, praticamente ilegível, de tanto lágrimas. Mas Mombrana, quantas vezes o senhor leu isso aí? Mas toda vez que ele lia havia sentimento. Ele nunca se acostumou com a história da cruz. Ele diz, eu carrego no meu carro um crucifixo. E quando eu estou andando na rua e vejo uma mulher mal vestida, eu olho para o crucifixo e lembro do que ele fez por mim. É isso, você tem que ter a tua mente voltada ao Calvário. Aí Paulo disse assim, o amor de Cristo me constrange a servi-lo. Não é a pressão, não é o medo do inferno, não é as proibições que a igreja coloca que te constrange, mas o amor. Somente o amor. Como disse o profeta, se Deus me mandasse para o inferno, de lá mesmo, se houvesse algo como amor, eu o amaria. Nesse livro Geração, um dos entrevistados disse, quando ele esteve no culto do irmão Brana e ouviu o profeta falar isso, ele chegou em casa e disse para a esposa, olha, eu ouvi um homem que realmente serve a Deus por amor. Então que Deus nos ajude a meditar nisso, irmãos, e vermos, irmãos, que é a gratidão que nos leva a ser pessoas boas, honestas, corretas. E quando você tem essa gratidão, você se mantém à sombra dele, você se mantém aos pés dele. E aí, irmãos, tu és perfeito. Quando você partir desta vida, não tenha medo. Há um lugar que te espera. Quando o arrebatamento acontecer, não tenhas medo. Ele não vai deixar parte dele aqui não, irmãos. Mas como que vai ser, eu não sei. Irmão, o assunto é dele. Que se ele vai me levar voando, como que vai ser, assunto é dele, ele prometeu, irmãos. Eu só sei que eu vou lá para aproveitar. Para viver, para conhecê-lo, para adorá-lo presencialmente, por toda a eternidade. Por isso, irmãos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser salvos por representação em Cristo. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Glórias a Deus. Vivendo Ele me amou. Morrendo, Ele me perdoou. Sepultado, Ele levou meus pecados para longe. E ressuscitando, Ele me deu a esperança, irmão, de que realmente nosso inimigo morreu, a morte. E agora Ele está vindo para nos levar para um reino eterno. Não é uma utopia, é uma realidade, é uma promessa.
Como pode um jovem trair a Cristo quando ele tem esse amor profundo por Cristo? Como pode um irmão, uma irmã trair esta fé? Pode estar lá longe, irmãos. Pode estar nos seus momentos de lazeres, em férias. Ele sabe se comportar como cristão, como uma cristã. Ele sabe se vestir corretamente, não é porque está lá tirando seu tempo de lazer que esquece da fé. Pode estar lá entre colegas, ele sabe se comportar e diz, não, eu não participo disso. Mas é uma bebidinha social. Não, eu tenho que representar Cristo. E é nessas horas que a minha representação tem valor. Obrigado mas deixa eu viver segundo a fé, segundo o princípio que está em meu coração. Feche seus olhos enquanto sola somente crer. É muito conhecido o nosso hino, se isso não for amor. Mas vamos cantar de novo essa noite, mas vamos cantar como fosse a primeira vez. Irmão Beto, medite nesse amor. Enquanto a igreja vai meditando, como tem sido, enquanto o irmão vai solando ali antes do irmão Beto começar o hino, pense um pouquinho, como tem sido a tua gratidão para com esse sacrifício. Se pudéssemos chegar para essas pessoas que postaram esses comentários sobre esse criminoso, e contássemos para eles que um dia um herói morreu por eles também, e que eles estavam andando contrário à natureza deste herói, será que eles aceitariam ser xingados como xingaram? Mas essa é a condição. Proponha no teu coração esta noite, meu irmão, minha irmã, seja mais agradecido a Deus. Ame a Deus mais profundamente. Viva intensamente esse amor por Deus. Como pode alguém estar esperando a vinda de Cristo e passar um dia, uma semana, sem pensar nesse glorioso momento? Plante as batatas, mas não se embarace com os baraços dela. Viva para Cristo, ame a Cristo. Vamos cantar, cante de alma, igreja, cante. O esplendor de sua glória, trazendo destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Aleluia. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, até mesmo na morte lembrou-se, aleluia, o ladrão que ao seu lado estava. Com amor e
amor. Glória a Deus. Não há estrelas no céu, as andorinhas não vão voltar, se isso não for amor. O oceano secou, tudo perde o valor, se isso não for amor. De olhos fechados, igreja, lembre-se, hoje Ele atua como um advogado. Ele está no trono de propiciação, ali intercede por nós. Como na visão que o profeta de Deus teve, ele viu os pecados subindo, atingindo a Deus. Mas quando a ira de Deus vinha para devorá-lo, aquilo descia como um raio e atingia um para-choque de sangue que estava envolto da terra. E o rosto de Cristo comprimia em dor e dizia: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Essa é a causa do mundo não ser destruído, igreja. Há um para-choque de sangue que ainda protege a humanidade, mas um dia será tirado, e então o advogado tornará-se juiz. Mas enquanto ele está ali intercedendo, não quer você, pecador, nesta noite aceitá-lo como seu Salvador e tomar a decisão de ser representado por Cristo e não pelo pecado, não pelo Adão, não pelo pecado original lá atrás? Quem gostaria de levantar a sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus? Tenho estado vivendo em pecado no mundo, mas eu não quero terminar minha vida assim. Levante sua mão se Deus tocou em você. Há uma mão levantada ali atrás. Você não gostaria de vir à frente para que possamos orar por ti? Há mais alguém? Deus está aqui. Você crê que a misericórdia dele ainda está a teu favor? Se não há ninguém, que você possa levar para casa essa advertência. Não brinque com Cristo, não brinque com a misericórdia. Não pense que você vai viver uma vida toda, uma vida sem fim. Um dia você terá que chegar diante de Deus. E não pense que, eu vou, a hora que eu quiser eu volto. Você pode estar pisando no sangue de Cristo e pode chegar o dia que Ele vai se calar. E Ele não falará mais. Mas enquanto Ele fala amigavelmente ao teu coração, você não gostaria de vir aqui e dizer: eu quero tua graça, teu perdão? Não só aqueles que não são batizados, mas aqueles que estão desviados, está afastado do caminho de Deus. Largue de lado o teu orgulho. Venha. Tudo que queremos é orar por você. Tudo que queremos é pedir a Deus que cubra com teu sangue. Há uma alma vindo ao altar. Há mais alguém vindo. A igreja permaneça em oração. Deus está tocando nas vidas. Essas vidas têm muito valor perante Deus.
Ainda há misericórdia. Há mais alguém que gostaria de acompanhá-las? Há mais uma jovem vindo. Deus está tocando nos corações. Você pode vir crendo. A igreja permaneça em oração, porque pode haver pessoas ali desejando vir, mas o diabo está amarrando com grilhões, com arrazoamentos, colocando vergonha. Seja corajoso, meu irmão. Há mais um jovem vindo. Seja corajoso, minha irmã. Mude de lado esta noite. Mude de lado esta noite. Mude de lado. Escolha ser representado por Cristo. Aleluias! A festa no céu nesta noite. Quem mais quer mudar de lado? Quem mais quer escolher Cristo como seu representante? O diabo diz no teu ouvido: não adianta, você vai lá, depois você não dá conta de continuar. É Deus que te ajudará, minha irmã. É Deus que te ajudará, meu irmão. Há mais uma alma vindo ao altar. A igreja mantenha-se em oração. Há pessoas mudando de lado. Há mais outra alma vindo ao altar. Há mais outra alma vindo ao altar. Deus está aqui, igreja. São vidas mudando de lado. São vidas que querem ser representadas por Cristo. Há 9 pessoas aqui. Onde está o próximo que Deus tocou no teu coração? Aleluias! Pode glorificar a Deus, igreja. Isso é um bombardeio do inferno. É almas sendo resgatadas. Glórias a Deus. Levante suas mãos para cá, igreja. Ore com todo o sentimento que há em vossas almas. São 10 almas aqui no altar. Há mais alguém? Venha, venha, minha irmã, venha. Deus está te esperando. Há mais uma irmã vindo ali. Há mais outro jovem vindo ali. Vamos esperar um pouquinho. Deus está trazendo as pessoas ao altar. Eu peço a sua ajuda, igreja. Repreenda o diabo para que solte. Você está lembrando de alguém agora? Ore por ele, ore por ela. Diga: Satanás, solte minha filha, solte meu filho. Satanás, nós te ordenamos, solte em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos as forças do diabo para que largue essas vidas. Glórias a Deus. Precioso e eterno Deus, que momento glorioso é esse, quando essas vidas, Pai, elas ouviram que elas não serão condenadas por ser pecadores e pecadoras, mas que seriam condenadas se não mudassem de lado, se não aceitassem a representação de Cristo. Mas nesta noite eles vieram dizendo: Pai, eu estou te aceitando como meu representante, e eu quero que tu me aceites como teu filho. Pai, receba essas vidas agora, e em nome de Jesus Cristo, seja qual for o problema que elas têm lutado, seja qual for as armadilhas, o pecado, a profundeza que elas estão, Pai, conceda-lhes graça, conceda-lhes vitória, para como o lírio romper acima da lama e soltar o seu brilho, soltar o seu perfume. Pai, perdoe os pecados deles, perdoe as falhas deles, Pai. E assim, meu Deus, os fortaleça nesta hora.
e o sela essa decisão, e que eles voltem para casa e suas vidas sejam diferentes, e que eles não sintam mais prazer no mundo, mas que eles sintam agora gratidão, amor pelo que tu fizeste a eles. Conceda isso, Pai, pois eu os apresento a Ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e repreendo a Satanás, para que não tenha mais domínio sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Pode voltar aos seus assentos. Aleluias. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Vocês que vieram ao altar, somente prossigam agora. Muitos aqui vieram reconciliando. Procurem o pastor e vamos colocar as coisas em ordem. O ministério está aí para vos ajudar. Somente chegue em casa e finca um marco e diga: hoje minha vida mudou. Se amanhã você dizer: parece que as mesmas tentações estão aqui, eu acho que não aconteceu nada, diga: mentira, Satanás, eu já estou liberto. É uma questão de tempo agora, para que eu possa voar bem alto. Então que Deus abençoe. Eu quero ver vocês vindo, procurando o pastor, e para voltarem à comunhão. Que Deus abençoe. Eu peço à igreja que continue orando. Quem sabe vocês não viram, estavam orando, que é o certo, né? Não sabem quem veio ao altar, mas na sua casa, ore por essas pessoas. Diga: Deus, houve várias pessoas que reconciliou, e eu quero me colocar, Pai, ao lado delas em oração, mesmo sem saber quem são elas. Essas pessoas podem contar com a vossa oração. E aqueles que não vieram, mas Deus tocou em teu coração, chegue em casa, lá no seu quarto, dobre o seu joelho e diga: Jesus, tu me chamou. Eu acabei resistindo ao teu chamado, mas isso não significa, Pai, que eu estou fechando a porta para ti. Eu quero, Senhor, me ajude. Eu quero. Amém? Você vai fazer isso e Deus vai te ouvir. Quem sabe você não ora há muito tempo mais. Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Chega perante Ele bem sincero e diga: Deus, eu nem sinto vontade de ir na igreja, eu nem sinto vontade de tomar da ceia, mas Senhor, muda os meus sentimentos. Deus abençoe. Vamos ouvir, temos um hino, né? Eu creio que por certo seja um hino próprio. Depois o irmão Beto vai estar orando e despedindo a igreja. Mas antes das irmãs cantarem, você que ouviu a palavra e você não está desviado, mas você se sentiu cobrado por Deus para ser mais grato. Você não quer levantar a mão para Deus e vamos orar sobre isso? Eu preciso disso, nós precisamos. Precioso Deus e eterno Pai, tranquilamente, serenamente, somente convictos pela palavra, chegamos a Ti para dizer que queremos ser mais gratos a Ti, queremos Te amar mais, queremos viver mais para Ti e por Ti, Pai. Toma essas mãos que levantaram, a minha também, e nos leva, Pai, uma vida mais íntima, valorizando esse grande amor, para que possamos sempre, Pai, viver para Ti por amor, não por pressão ou por medo. Conceda isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir, mesmo assentados. Depois o irmão Beto também pode orar por esses pedidos e despedir a igreja.
Jesus, vim te adorar, seu nome louvar e agradecer a ti. Se não fosse o Senhor, com seu grande amor, eu não estaria aqui. O mundo estava sofrendo, quase perecendo, sem a salvação. Transformaste a minha vida, que era perdida, mudou meu coração. Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O seu amor por mim foi grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente seu nome é digno de toda adoração. Jesus, a minha adoração é de coração que eu ofereço. Deste a vida por mim, por isso assim eu agradeço. Estarei sempre cantando, te adorando com muita alegria. Fazer igual meu Jesus, por mim na cruz, ninguém faria. Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O seu amor por mim foi grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente seu nome é digno de toda adoração. Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O seu amor por mim foi grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente seu nome é digno de toda adoração. Somente o seu nome é digno de toda adoração. Somente o seu nome é digno de toda adoração. Deus seja louvado.